hoje, que eu quero trazer com vocês hoje, vai falar algo que eu creio que é muito atual. É algo que nós precisamos estar cientes e precisamos praticar todos os dias, que é a santificação, que é um processo de cada dia. Pode colocar lá, Lucas, para a gente dar início? Então, santificação. Santificação é algo que precisa acontecer na nossa vida todos os dias. E eu quero ler com você esse versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos ler juntos? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler mais uma vez e bem forte. Vamos lá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glórias ao Senhor, porque nós temos essa certeza que o Senhor voltará, que o Senhor vai vir nos buscar. Mas este versículo vai dizer que nós precisamos buscar essa santificação todos os dias. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso Espírito Santo precisa ser plenamente conservados e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E queridos, quantos de nós já não vivemos em algum momento da nossa vida a frustração de olhar muitas vezes no espelho da nossa alma, né? E sentir que a nossa vida cristã congelou, que a nossa vida cristã estagnou, né? Às vezes nós paramos para olhar e pensamos assim: puxa, eu não consigo ir além, eu não consigo fazer mais, eu não consigo trabalhar mais na minha vida espiritual. E queridos, acontece algo curioso quando nós aceitamos Jesus. Muitos de nós criamos aqui uma expectativa de que quando nós aceitamos Jesus, o pecado ele cessa completamente na nossa vida. Não é verdade? Não sei vocês, mas eu achava que era assim. Eu achava que era aceitar Jesus, eu nunca mais ia pecar. E que coisa, né? Eu descobri muito rápido que a gente peca, continua pecando. E se não tomar cuidado, a gente peca toda hora, todo dia, todo momento. E aceitar Jesus, meus queridos, não é algo mágico que vai acontecer na sua vida. Não é um botão que você liga e desliga e fala: agora eu não peco, não tenho mais pecado. Não, meus queridos. Aí acontece que depois que nós aceitamos a Jesus, nós vamos nos deparar com as nossas falhas do dia a dia, as nossas impaciências, os pensamentos inadequados, os nossos velhos hábitos. E qual que é o resultado de tudo isso? É frustração. Muitos se frustram e falam assim: eu não quero mais, eu não consigo caminhar mais nessa vida cristã, eu não consigo mais seguir este caminho. E muitas vezes a gente fala: isso não funciona para mim, então eu vou sair, eu vou parar com isso. E queridos, mas o erro está em confundir o início da nossa jornada com o final dela. Nós damos uma aula de batismo, né, que fala justamente isso, que nós estamos numa corrida. E que essa corrida, muitas vezes ela não termina da forma que começa. Porque numa corrida você começa ali todo cheio de gás, né, forte, querendo correr, mas na metade do caminho você está ali com a língua de fora, já está ali cansado, suado, não aparece ninguém com um copo d'água para você, e você está ali, ó, a ponto de desistir. Porque o caminho, ele é difícil. Não é fácil. Mas o início, nós não podemos só nos basear pelo início. Nós precisamos nos basear na linha de chegada. Porque nós sabemos que na linha de chegada nós vamos encontrar a nossa vida eterna com Cristo Jesus, amém? Então esse percurso, onde nós vamos percorrer, nós precisamos buscar a força no Senhor. Nós precisamos olhar para as
de Deus iluminando este caminho, nós vamos poder então ultrapassar essas pedras e vencer para poder chegar até o final. E geralmente essas pessoas, elas pensam e confundem esse início da corrida com um final. E a Bíblia nos mostra que a salvação tem 3 dimensões. E eu quero ver com vocês aqui quais são essas 3 dimensões. A primeira é a justificação. A justificação, ela é o passado. Por quê? Porque nós todos estávamos condenados, mas nós fomos salvos da condenação do pecado. Então, quando nós estamos sem Cristo, nós estamos condenados no pecado. Mas através de Cristo Jesus, nós somos salvos, né? Nós não somos mais condenados. E lá no Romanos 5:1 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós já fomos perdoados dos nossos pecados, através de Cristo. Mas aí vem a santificação, que é aqui a segunda dimensão, né? Que é o presente. Nós estamos sendo salvos do pecado dia a dia. Na justificação, nós fomos salvos através de Cristo. Jesus morreu numa cruz, Jesus foi crucificado, Jesus ele levou sobre ele todo o nosso pecado. Então nós fomos salvos através de Cristo. Agora que nós já somos salvos através de Cristo, nós temos que entrar nessa segunda dimensão, que é a santificação, que nós precisamos estar sendo salvos do poder do pecado do dia a dia. Aquele pecado, meu irmão, que está na nossa porta todos os dias e que nós precisamos não ceder, porque nós precisamos buscar essa santificação. E lá em 1 Coríntios 1,18 vai dizer: pois a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Então aqui a santificação, ela está mostrando que nós estamos sendo salvos do pecado que acontece no dia a dia. Mas aí vem a glorificação, que é a outra dimensão, que é ali no futuro. Que quem aqui está esperando Jesus voltar? Eu estou. E orando para que ele venha em breve. E quando ele voltar, vai acontecer essa glorificação, que é o futuro. Que daí nós vamos estar sendo salvos completamente da presença do pecado. O pecado já não vai mais existir em nossas vidas, porque nós vamos receber um corpo novo. Nós vamos estar longe dessa terra cheia de pecado, mas vamos estar vivendo na presença do Senhor. E lá em 1 Coríntios 15:54 vai dizer: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, a santificação, portanto, não é um evento isolado no altar. Não é um evento isolado enquanto nós estamos num culto avivado. Não é um evento isolado quando algo bom só acontece na nossa vida. Mas é um processo contínuo. É algo que precisa acontecer todos os dias. É uma forma de nós ajustarmos a nossa vida todos os dias na presença do Senhor. É o ato diário de nos submeter a nossa vontade, os nossos sentimentos, as nossas escolhas ao senhorio do nosso Deus. Isso é santidade. É dizer: Senhor, eu reconheço o Senhor como o meu Senhor, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, e eu submeto toda a minha vida à Tua vontade. O problema é que nós queremos somente colocar alguma parte da nossa vida nas mãos de Deus, e outras a gente quer controlar. A vida cristã, meus queridos, não é uma fotografia estática, ela é uma caminhada em movimento, rumo à glória. O apóstolo Paulo, através da carta aos Filipenses 3:12, ele nos diz assim: não que já o tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo. E eu quero tratar hoje aqui com vocês
3 pontos importantes para que a gente possa viver essa santidade dia a dia. O primeiro ponto é: por que a santidade importa? Por que é importante a gente andar em santidade? Afinal, para que nós vamos lutar tanto e andar em santidade? Queridos, a santidade muitas vezes ela foi pregada de uma forma errada. Ela foi pregada associada apenas a regras externas, apenas a vestimentas, proibições de costumes. Então muitas vezes as pessoas olhavam para alguém e via lá, vamos colocar aqui, cheio de tatuagem, por exemplo, e já pré-julgava aquela pessoa. Então a gente já julgava que aquela pessoa não era santa, não era isso, não era aquilo. Então a gente às vezes baseava muito nas regras, nos costumes. Mas a santidade na Bíblia vai além da aparência. Ela é a natureza do próprio Deus sendo gerada em nós, sendo gerada aqui nesse vaso humano. É a natureza de Deus sendo aplicada em mim, no meu dia a dia. A santidade não é uma conquista moralista para nos orgulharmos diante dos homens, diante das pessoas, mas é uma necessidade existencial. Nós precisamos dela para que a gente possa viver na presença do Deus Altíssimo. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 12:14: segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amados, esse versículo, ele precisa causar em nós alguma coisa. Porque se nós não seguirmos diante das pessoas em paz e em santidade, nós não veremos a Deus. Quando nós vamos lá para o Velho Testamento, nós vemos que os sacerdotes, eles para entrarem no Santo dos Santos, eles precisavam ali de um tempo de purificação. Porque se eles entrassem no Santo dos Santos em pecado, sem se purificar, eles seriam consumidos ali. E hoje nós somos o sacerdócio real do nosso Deus. Nós podemos chegar na presença do nosso Deus. Algo mudou. Nós podemos entrar na presença dele, mas Deus não mudou. Ele continua santo Deus. E ele também continua o mesmo Deus que não aceita a impureza, não aceita o pecado. Por isso precisamos da santidade, nos santificarmos todos os dias. O Deus que habita em nós é santo, meus queridos, como diz lá em 1 Pedro 1,16, portanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. A consequência natural da sua presença é a transformação do nosso caráter. A santidade, meus queridos, é a prova tangível de que o Espírito Santo não é apenas um visitante no nosso coração, mas ele tem que ser o dono da nossa vida, o dono das nossas ações. Nós podemos ver na palavra de Deus nos dizendo, lá em 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando não há processo de santificação, meus queridos, o crente ele torna-se um estranho no caráter de Deus. Ele não é conhecido do Senhor. Quando nós voltamos lá em Gênesis, nós vemos que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E se hoje nós não buscarmos essa santidade, nós não vamos estar sendo parecidos com Cristo. Portanto, não vamos ser reconhecidos por Deus. Sem santidade, o Evangelho perde o seu brilho e o seu testemunho perante o mundo. Muitos cristãos, meus queridos, caem na armadilha de achar que a santidade é um compromisso exclusivo de pastores, de missionários, de líderes. Às vezes eles acham que só as pessoas que exercem cargo de liderança precisam andar em santidade.
E muitos pensam assim: eu sou apenas um membro da igreja, eu sou apenas mais um ali no meio da multidão, né? Ninguém nem vai se importar, nem vai saber o que eu estou fazendo. E isso, meus queridos, é um grande engano, porque a palavra de Deus nos diz ali em 1 Pedro 1,15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O Senhor hoje está nos dizendo, meu querido e minha querida, que nós precisamos ter essa santidade, porque nós fomos chamados para ela. E não é só em algumas áreas da nossa vida, mas é em toda a nossa maneira de viver. Desde o momento da nossa conversão, todos nós fomos comissionados a ser santos. Deus não nos chamou apenas para nos dar um passaporte para o céu, né? Eu digo assim, Deus não nos convidou só para entrar pela porta, não. Ele nos convidou para trabalhar, para sermos testemunha do Senhor nesta terra, nesta vida. Eu não sei quantos anos ainda eu tenho nessa vida, mas o Senhor sabe do desejo do meu coração, que é servi-lo até a minha morte. O que mais me importa é servir ao Senhor e buscar agradar ao Senhor. E por isso precisamos andar em santidade. Ele nos salvou para nos moldar conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8:29 diz: portanto, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Querido, olha para o irmão ao lado e diga assim para ele: você precisa ser a imagem de Cristo. Você precisa ser a imagem de Cristo, minha irmã. Você precisa ser a imagem de Cristo. Você sendo essa imagem de Cristo, as pessoas não vão olhar para você, vão olhar para o Cristo que está em você. A luz que está em você não é do que você faz ou que você deixa de fazer, mas a luz precisa ser de Jesus. E essa luz é uma luz para guiar aqueles que estão ao nosso redor. E Deus escolheu você, escolheu a mim, para fazer morada, para habitar em nós. E você tem tratado a sua vida como propriedade privada? Ou Deus só entra na sua vida nos domingos, nos momentos nos quais você precisa? Talvez você tenha deixado de viver o reino de Deus para viver as suas vontades, o seu querer, no qual Deus pode te usar dentro da vontade dele. Aonde Deus pode te usar? O Senhor está aqui, meus queridos. Ele quer usar você. Ele quer trabalhar primeiramente na sua vida, para que você possa trabalhar na vida do outro. Mas o segundo ponto aqui que eu quero trabalhar com vocês, que para você viver essa vida de santidade dia a dia, nós precisamos entender que é uma vida com propósito. É viver essa vida com propósito. Muitos vivem cansados, sabe por quê? Porque estão tentando equilibrar duas vidas, né? Há um estilo de vida do mundo e as exigências da igreja. Aí você chega final de semana, início da semana, está sempre cansado. Por quê? Porque você está tentando equilibrar, viver a vida que você quer e viver a vida que Deus está mandando. A palavra de Deus vai dizer que nós estamos em luta, né? A nossa luta é diária, lutando contra a nossa própria vontade. E lutar cansa, não cansa? E o estilo de vida do mundo, meus queridos, exige demais de nós. Quem está vivendo essa vida dupla sabe que o estilo do mundo vai exigir muito das nossas vidas. A santificação diária, na verdade, ela vai trazer o oposto disso. Ela confere um propósito inabalável de que nos sustenta contra as pressões deste mundo moderno. Então a santidade é que vai nos dar então este sustento para vencer todas essas pressões. E quando nós decidimos nos separar do pecado a cada dia, nossa existência ela ganha um valor maior, um valor claro, que é a glória de Deus.
nós sabemos o porquê, por que vivemos e para quem vivemos. 1 Coríntios 10, 31 nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazer isso em nome do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do nosso Deus. Quando o nosso dia a dia é guiado pela busca da santidade, as nossas tomadas de decisões, meus queridos, muda completamente. O filtro do crente maduro não é mais perguntar: será que isso é proibido? Será que eu posso ir ali? Será que isso me convém? Lá em 1 Coríntios 6,12 vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E a pergunta que nós, como cristãos, devemos fazer é: isso edifica a minha fé? Não sei se vocês conhecem um livro que diz Nos Seus Passos o que Faria Jesus. Algumas pessoas já leram esse livro, bem conhecido. E nesse livro nós vamos perceber que realmente nos seus passos, o que faria Jesus? Se tudo que nós fôssemos fazer na nossa vida, nós parássemos e fizéssemos essa pergunta: nesse momento, como agiria Jesus? E se nós fizéssemos essa pergunta, nós íamos ter uma resposta clara de como agir. Claro que você vai ter duas opções: dentro da sua vontade, mas dentro da vontade de Deus. E as duas decisões, seja uma ou a outra, vai ter as suas consequências. Meus queridos, nós precisamos deixar de focar no que nós podemos fazer e passar a focar no que convém fazer para o reino de Deus, para que o reino de Deus cresça. Foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para servir ao Senhor, sermos servos e trabalhar na sua obra para que essa obra cresça. Eu perguntei ainda há pouco: quantos querem ver a volta do Senhor Jesus? Eu quero, mas nós temos ainda muito trabalho para fazer até que esse dia chegue. E não é para um ou dois, é para todos aqueles que um dia disseram: Senhor, eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Este trabalho não foi designado só para pastores, apóstolos, missionários. Foi designado para todos os discípulos do Senhor Jesus. Portanto, foi designado a mim e a você, meu irmão. E nós precisamos focar nisso. E essa vida de propósito, ela precisa ser um combustível que nos impede de desanimar enquanto as provações vêm, enquanto as provações chegam, as tentações aparecem sobre a nossa vida. Mas o terceiro ponto aqui é que nós desvendamos a separação divina. Há uma ilusão perigosa no meio do cristão, a ideia de que nós podemos copiar os valores, a linguagem, as ambições, a imoralidade que está aí no mundo, sem perder o título de crente. Já viu aquele crente que peca, mas ele continua querendo ser chamado de crente, mas eu sou crente. Aí a gente vai parar e pensar: crente até o diabo é, né? Ele crê em Jesus, inclusive ele foi que acompanhou tudo que aconteceu desde a criação do mundo. Então, tem alguém que sabe e conhece a Bíblia de capa a capa? É Satanás. Mas há uma diferença entre você crer e você realmente se dedicar ao Senhor. O Evangelho não propõe uma adaptação cultural, ele exige uma ruptura radical. Lá em Romanos 12:2, a palavra vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui a proposta é você ter uma transformação, uma renovação completa. E isso precisa ser radical, meu irmão, minha irmã. Se não for radical, nós vamos estar nos dois, lutando nessas duas dimensões aí, né? O mundo e o espiritual. Precisa ser radical. Neste texto bíblico, a palavra
que é do hebraico kadosh, significa separar de uso comum para o uso exclusivo. Pense aqui, meus irmãos, nos utensílios que tinha lá no tabernáculo no Antigo Testamento. Os utensílios ali, por exemplo, a bacia, o castiçal, eles podiam ser feitos de qualquer tipo de material, mas a partir do momento que ele foi consagrado, ele só poderia ser usado para aquele fim. E o mesmo acontece conosco. Se nós formos consagrados para o Senhor, nós não podemos ser usados em outros lugares. Nós não podemos ser usados de outra forma. Nós precisamos ser usados dentro da vontade de Deus, sendo santificados nesta presença do Senhor. Você e eu, meus queridos, fomos comprados por um alto preço. Lá em 1 Coríntios 6:20, nos diz assim: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, e os quais pertencem a Deus. Você não é mais um objeto comum disponível ali para satisfazer os seus desejos, seu ego, as pressões dessa sociedade, mas você é exclusivo do Senhor. Tentar viver uma vida dupla, meu querido, é o mesmo que pegar um vaso santo, um vaso que foi consagrado do altar de Deus, para usá-lo e servir o pecado. E isso é uma contradição teológica. Ser santo é ser retirado da prateleira de mercadorias do mundo e ser colocado no altar de Deus, do nosso Deus, do Deus Altíssimo, como uma oferta viva. O apóstolo Paulo, ele nos diz lá em sua carta aos Romanos 12: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A separação bíblica não significa isolamento geográfico, não significa que a gente precisa nos separar uns dos outros ou ficar numa redoma onde nada pode nos tocar, ou talvez ir para um mosteiro, se isolar de todas as coisas. Jesus, na sua oração sacerdotal, Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ele está dizendo aqui, meus queridos, que não é para a gente sair deste mundo, mas é para a gente agir diferente, para nós sermos o sal dessa terra, para nós sermos a luz aqui dessa terra. O sal, ele para salgar, ele precisa estar no meio da comida. E nós, como sal, nós precisamos estar sim no meio deste mundo, mas nós precisamos fazer a diferença. Hoje ainda falei com um jovem, nós estamos estudando João e nós falamos sobre essa questão do sal. O sal, quando ele não é usado, ele é jogado para ser pisado, porque ele não tem valia mais nenhuma se ele não está salgando. E nós estamos sendo convidados, amados, para viver uma vida de santidade, uma vida que vai mudar essa terra. Ser separado é você ter uma distinção moral, é trabalhar no mesmo lugar, é você ir na mesma faculdade, é você estar com os mesmos amigos, mas você ser completamente diferente. Você mostrar para eles a transformação que você tem vivido dia a dia através do Espírito Santo. O mundo responde ao erro com vingança, mas o santo, ele responde com perdão. O mundo busca o sucesso através da desonestidade, buscando ali atalhos, mas nós, santos, nós precisamos andar em integridade. Melhor o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça, diz a palavra de Deus. O mundo vive guiado pela sensualidade. O santo, ele precisa preservar a pureza do seu corpo e da sua mente. O mundo, ele molda as pessoas pela pressão externa, meus queridos. Mas a santificação nos transforma de dentro para fora, provando que nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso, a um reino que é inabalável. E eu quero concluir com você. O objetivo final de todo esse processo diário não é nos transformar em
grandes religiosos ou religiosos rígidos. Mas o objetivo final da santificação é a conformidade com a imagem de Jesus Cristo. É nos levar cada dia mais a ser parecido com Cristo Jesus. 2 Coríntios 3,18 vai dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, fomos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Deus Pai, Ele trabalha, meus queridos, em nós, porque Ele deseja olhar para as nossas atitudes e ver mesmo os traços de Jesus. É por isso que Deus trabalha. É por isso que Deus, Ele nos chama a ser moldados, transformados, para que Ele possa ver em nós a imagem do Seu Filho, traços de Jesus. A nossa santidade diária é o maior argumento que nós temos para provar aos incrédulos que o Evangelho tem o poder de transformar. Se as pessoas lá fora olharem para nós e não verem transformação, eles vão dizer: que Deus é esse? Para que servir um Deus? Se quantos cristãos estão lá dentro, mas estão agindo como o mundo age? Precisamos refletir na vida dos nossos que estão lá fora o amor de Cristo, o fruto do Espírito Santo. A nossa santidade diária, ela precisa. Não se desespere se você ainda não chegou onde gostaria de chegar. Talvez você está aí e fale: puxa, mas eu estou há tantos anos na presença do Senhor, mas ainda não cheguei neste nível de santidade. Não se desespere, porque a santificação, ela não exige uma perfeição instantânea. Não é algo que acontece com uma varinha mágica, né? Um condão. É um processo. Mas para começar este processo, você precisa querer. Você precisa dizer: Senhor, eu quero entrar neste caminho, eu quero caminhar neste caminho de santidade. E quando nós falamos isso, meus irmãos, coisas vão acontecer. Pedras destes caminhos vão aparecer. Algumas você vai conseguir desviar, outras você vai pular, mas algumas talvez vão fazer você deslizar. Mas o Senhor vai estar sempre com você, porque Ele mesmo disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, se nós estamos neste caminho, o próprio Jesus é quem vai nos conduzir. Submeta, meu querido e minha querida, a sua rotina, o seu falar, o seu pensar, os seus relacionamentos, o seu corpo, a sua mente. Submeta hoje à vontade de Deus. Deixa que o Espírito Santo de Deus faça os ajustes diários e necessários. Lembrando da promessa que está lá em Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E eu quero que você se lembre. Você não é mais um do mundo. Você é comprado, você foi lavado, você foi separado e pertence exclusivamente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? Pode colocar mais um lá. Vamos ler junto essa frase, para você não esquecer? Você não é mais do mundo. É isso aí que está? Então vamos lá juntos. Você não é mais do mundo. Você foi comprado, você foi lavado, foi separado e pertence exclusivamente ao Rei dos Reis. Amém? E é esse pensamento, é essa atitude que nós temos que ter. Saber que nós pertencemos ao Senhor. Abaixa a sua cabeça agora em nome de Jesus. Meus amados, depois de tudo que nós ouvimos, depois de tudo que nós escutamos aqui, a pergunta que o Espírito Santo faz para os nossos corações agora não é se você é perfeito. Não é o momento de você olhar se você é perfeito ou não, mas sim a quem você pertence. A quem você pertence, meu irmão?
Talvez você esteja aqui hoje cansado de tentar preencher o vazio da sua vida, da sua alma, com as coisas deste mundo. Quem sabe você já passou anos tentando se adaptar aos padrões da sociedade, buscando aprovação, correndo atrás de sucesso que não te trouxe paz. E hoje você se sente esgotado, cansado, talvez frustrado por não ter conseguido, por estar sem direção. O mundo, ele promete uma liberdade, mas essa liberdade muitas vezes vem acompanhada de correntes, nos aprisionando. Promete uma felicidade, mas muitas vezes nos deixa no vazio, porque essas felicidades são momentâneas. Mas hoje, o mesmo Deus que é santo, meu querido e minha querida, está aqui e está estendendo as mãos para você, e está te fazendo um convite. Ele não está procurando pessoas prontas, perfeitas e religiosas. Ele está procurando pessoas com os corações dispostos a viver uma vida de santidade. E eu quero fazer 2 convites aqui. O primeiro convite é para você que talvez não tenha entregado a sua vida a Jesus ainda. Talvez você nem entrou neste processo de santificação porque você ainda não aceitou Jesus. Mas Ele está aqui e Ele quer consertar a sua vida. Ele quer te ajudar a limpar o teu coração, a restaurar a sua vida, a transformar a sua vida. Na cruz, Jesus, Ele pagou um alto preço por você, meu querido, pelos seus erros. Mas hoje Ele está aqui para perdoar, para te perdoar, para te tirar do pecado e para te levar a este processo de santificação. E se você deseja sair dessa posição de espectador e se tornar aqui um filho amado de Deus, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Abaixa a sua cabeça agora e faça essa oração. Senhor Jesus, eu entendi o teu chamado hoje, ó Pai. Eu reconheço que eu preciso de Ti, que eu não posso caminhar sozinho. Pai, eu abro a porta do meu coração agora, Pai. Eu Te aceito, eu Te recebo, ó Deus, como meu único e suficiente Salvador. Pai, me perdoa, Pai, pelos meus erros, pelos meus pecados, por todas as vezes, ó Deus, que eu tentei viver longe da Tua presença, ó Pai. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha mente, entrego o meu corpo, a minha alma, Senhor, aos Teus planos. Ó Pai, retira, Senhor Jesus, de mim, ó Pai, tudo aquilo que é contrário à Tua presença, Deus. E eu quero viver este processo diário de santificação. Molda o meu caráter, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero pertencer ao Senhor. Queridos, se alguém de vocês fez essa oração, em nome de Jesus, eu quero convidar você a erguer uma das suas mãos, para que nós possamos estar orando com você. Este é o primeiro passo que nós precisamos dar para entregar o nosso coração ao Senhor e viver em santidade. Alguém deseja entregar sua vida a Jesus? Amém. Glória a Deus. Mas também eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que já conhece a Deus, mas percebeu que vive uma fé dividida. Talvez com um pé na igreja e outro no mundo, ou talvez pecando constantemente, não aplicando na sua vida o fruto do Espírito Santo de Deus. Talvez você anda frustrado, você anda triste. Talvez você está vivendo com migalhas espirituais. Querido, eu quero também convidar você a se posicionar diante do Senhor e a dizer que você quer continuar a viver essa vida de santidade. E se você que está aqui nesta noite deseja viver essa vida de santidade, eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Essa decisão é uma decisão que nós precisamos ter todos os dias. Todos os momentos da nossa vida nós devemos levantar e dizer: Senhor, hoje eu quero ser mais santo. Hoje eu quero aprender mais do Senhor. Se coloque em pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus.